Olá, o meu nome é Mário Redondo e interpreto o Bispo de Leiria em Fátima Opera Rock, o musical de Filipe Laféria. Neste podcast vou dar-vos a conhecer cada um dos elementos do enorme elenco deste espetáculo estreado em dezembro de 2024. Bem-vindos ao Confessionário do Sr. Bispo. Ora então, hoje tenho comigo Sara Cabeleira. Olá! Olá, Sara. Bem-vinda ao Confessionário do Sr. Bispo. Obrigada pelo convite. Como estás? Bem, obrigada. Tudo bem. Sara, que personagem é que tu interpretas aqui no Fátima? Eu faço a Idalina, a esposa, mulher do Arthur. Que é o administrador do Sim, Conselho o administrador de do Orem. Conselho de Orem. E pronto, tem sido um desafio integrar este elenco e esta personagem, e ao lado do Pedro Bargado. É muito bom. Pedro Bargado, que interpreta esse dito administrador, né? Para quem não sabe, para quem ainda não veio ver o Fátima, que faça favor de vir. Verdade. Tem sido muito prazeroso. Pronto, eu já tinha o Pedro como referência aqui do teatro, Politeama, e a volta dele para o teatro, ainda por cima eu tenho que contracenar com ele, está a ser muito bom. Isso é muito giro. E então o que nós vamos querer saber, Sim, justamente, é como é que a história toda da tua vida vem desembocar aqui no Fátima. Portanto, isso é o final, que é, estás no Fátima, fazes a Idalina, estás a contracenar com o Eze, fazes de mulher do Pedro Bargado, ou da personagem do Pedro Bargado, etc e tal. O que eu quero saber é, como é que tu vens parar ao Fátima? Conta-me a tua vida toda. ao Fátima ou ao Teatro Politeama. Sim, exatamente. Temos que Eu andar para trás. estava a fazer contas. Temos que andar para trás e temos que saber como é que tu te tornaste artista, como é que vieste ao Politeama, como é que tu Verdade. estreaste até chegarmos ao Fátima. Quer saber isso tudo? Pois, é um bocadinho assustador. Estiveste a fazer porque eu contas? Era o quê? Aritmética? Não, porque hoje temos aqui uma visita de uma menina que fez comigo a Música no Coração e deparei-me com o Jonas, que também cá está no elenco, que a Música no Coração já foi há 19 anos. Incrível. Ou seja, a minha estreia aqui foi na Menina do Mar, que já foi em 2004. Ok. Portanto, foi anterior à Música no Coração. Mas foi imediatamente anterior, um ano Mais ou ou dois, menos, mais sim, ou menos um ano ou antes, não é? dois. Portanto, Então, já faz e a Sara Cabeleira antes disso? Antes. Antes Então, disso, como é que tu te tornas atriz? Como é que isso acontece? eu primeiro eu comecei a minha formação na dança. Portanto, aí com 3 anos os meus pais colocaram no balé, eu era assim um bocadinho gordinha. Agora nunca pensei que iria enverdar por esta área. Também fiz o conservatório de dança, portanto aí já uma questão mais profissional. Inicialmente quando entrei pensei mesmo seguir a carreira de bailarina, e fiz 5 anos, depois resolvi sair e ao mesmo tempo também estava no conservatório de música, em formação em piano, que fiz até ao 3º ano. Ok. Isto é importante que se diga, para quem não saiba, que tu tens família ligada às artes, Sim, não é? o meu pai. O teu pai, sim. E pronto, claro que é uma referência, sempre foi uma referência lá em casa e sempre estive envolvida com a música e claro que isso foi uma influência muito grande. Não para eu ser atriz, não foi, ninguém me impingiu nada, apesar... Não, mas havia apesar de tudo um ambiente, porque Sim. o teu pai, uma pessoa músico, ligado à música, maestro, etc, mas também muito ligado aos espetáculos e ao teatro. Verdade, mas eu acho que a fase que o meu pai fez, musicou para a revista, ali no Parque Mayer, eu já trabalhava aqui no Politeama. Certo. Mas, claro que, é assim, mal ou bem, é uma influência grande, Claro. não é? Eras, por exemplo, espectadora de teatro em criança e em menina? O primeiro musical que eu vi eu tinha, penso que 10 anos, em Londres, o Oliver. Ok. E foi assim um marco para mim, lembro-me perfeitamente, eu fiquei estupefacta e rendida àquele musical, tanta criança que cantava tão bem e dançava, faziam tudo bem, certo. Representavam, dançavam, e realmente nós não tínhamos este historial em Portugal, daquela forma, tão profissional e tínhamos, eu acho que não tinha. E depois em Portugal, o primeiro musical que eu vi do Filipe Laféria foi o My Fair Lady, que acho que igualmente com o mesmo nível que vi em Londres, o Oliver. Exato, e foi nessa altura que tu percebes, espera aí, mas aqui em Portugal também se fazem estas coisas. Exato, sim. Mas nunca pensei estar aqui um dia, certo. Nunca pensei. Sim, por essa altura do My Fair Lady, tu terias quitado, mais ou menos, assim, por alto, fazer contas. Eu ainda estava no conservatório de dança.
Não faço ideia em que ano é que foi, mas... 15, 16, por aí, talvez. Menos, porque eu entrei aqui e tinha 15. Exato, quando estreias aqui, depois já tens 15. Anterior. Portanto, ainda antes disso, vens ver o My Fair Lady e ficas logo com... Isto também se fazem aqui coisas boas. E, portanto, costumavas ver... Pronto, sim, ias até a Londres, ias com 10 anos ver musicais, portanto, sim, eras espectadora de teatro, não é? Portanto, também já era uma coisa que também te entrava pelo lado de veres e de ficares encantada com isso. E entretanto, estávamos nós no Conservatório de Dança, não é? No Conservatório de Música, onde estás a aprender piano, mas por essa altura tu ainda não tens ideia de que isso vai ser a tua vida. Não, nós tínhamos uma disciplina de expressão dramática e eu adorava aquela disciplina. Na dança ou na música? No Conservatório de Dança. De dança, sim. E eu, até se calhar mais do que... Olá, Maria. A Maria entra muito neste podcast. Vamos começar. Se calhar até era das disciplinas que eu mais gostava. E também tínhamos o seminário de sapateado com o professor Michel. Okay. Portanto, eram áreas que eu sentia que gostava mais ainda. Okay. Mas daí a pensar que vinha parar ao mundo aqui do teatro, longe. Estava longe. Anteriormente, lembro-me na escola parar-me com aquelas apresentações no final do ano de teatro e lembro-me de fazer uma tia de Lisboa e lembro-me da reação do público que deu gargalhadas e aquilo mexeu comigo. Aquela reação do dar ao público e receber mexeu comigo. Claro que os pais ficam sempre babados com... Claro, acham sempre tudo ótimo. Acham tudo ótimo. Mas o que é facto é que sentiste ali essa vibração, não é? Sim. Essa troca de energia direta com o público que é tão especial. E quando saí do Conservatório de Dança, aconteceu os meus pais verem o casting para a Menina do Mar. E na realidade eu não queria vir. Foram os meus pais que me obrigaram. Isto é mesmo verdade. Ainda há bocadinho estavas a dizer que eles não impingiram nada, mas de algum modo... E porquê? Porque eu na altura eu quis sair do Conservatório de Dança. E simultaneamente estavas a fazer a escolaridade normal. Sim, era ensino integrado. Era integrado, estavas no integrado, exatamente. Portanto, a dança tinha o ensino integrado e a música eu complementava... Correto. Porque era ao lado, não é? Claro, sim, conheço muito ali bem. No Chiado. Pronto, eu resolvi sair dos dois. E pensei que sempre gostei muito de desenhar e fui para António Rui. Não sabia, eu acho que nós com 15 anos ainda não sabemos bem o que é que queremos ser. Pois claro. Eu acho que é muito complicado estas decisões. Andamos à procura. À procura. Pronto, mas existia sempre aquela conversa em que eu tinha que tirar um curso sério e com estabilidade na vida. Essa conversa existia lá em casa. Existia. A minha mãe é professora e o meu pai, apesar de ser artista, sempre teve um pensamento de, a partir do momento em que eu não conseguir dar à minha família estabilidade, eu vou fazer outra coisa qualquer. O que for preciso. Claro, não aconteceu e aconteceu. O meu pai sempre teve várias vidas, não é? Mas claro que a principal era como músico e pianista e pronto, e acho que também eram outros tempos. Certo. Pronto, então eu decidi que ia tirar para António Rui, também equivalente ao 12º ano, mas é um curso profissional. Fui para design de produto e posteriormente a isso acabei por entrar na faculdade em design e licenciamento em design. Ok. O que é que aconteceu? O 10º ano aconteceu esse casting, fui obrigada a ir e eu não queria vir. Porquê? Porque eu não queria ser posta à prova, já porque era uma área que eu desconhecia, teatro profissional e musical. Eu gostava de cantar, eu gostava de dançar, eu gostava de representar, mas realmente ia ser posta à prova. Claro. E era isso que eu tinha medo, porque eu acho que o Conservatório de Dança há uma exigência tão grande que eu acho que nos deixam alguns receios e pronto, e estamos ali numa fase da adolescência, mas pronto, cheguei aqui à porta e pensei, o que é que eu estou aqui a fazer? Isto é só miúdas conhecidas da televisão e eu pensei, não faz sentido eu estar aqui. Bem, entrei, o meu casting foi pelo Filipe Laféria, pelo Tolial, que na altura estava aqui a dirigir a parte musical, e já não me recordo bem, não era a Ina que ainda cá estava, mas era alguém da parte de movimento. Pronto, cantei uma música de um musical, na altura porque eu tinha feito
um curso de verão em Londres, na Royal Academy, e lembro-me de termos a cadeira de teatro musical e cantei uma música do musical do Chorus Line. E vi que a reação do La Féria foi muito... Eu também era uma miúda, não é uma criança. Estava bem disposto, e achou graça. E correu, quer dizer, eu senti que correu bem, mas daí a ficar, eu estava longe de pensar nisso. Passado, já não me lembro, uma semana ou assim, ligaram para os meus pais a dizer que eu tinha ficado. E só cantavas a música? Não, cantei uma música, ele pediu-me para contar uma história, para perceber a minha dicção, e o Tolial fez-me uns exercícios ali de intervalos musicais para perceber. Para fazer o teu ouvido e tal. Certo. Sim, ainda tive que fazer ali um passo de dança clássica, porque a personagem a que eu estava a fazer o casting era a própria da Menina do Mar, e tinha que ter ali uma componente de dança clássica. E então quiseram perceber se eu dominava também esse lado, exatamente. Claro que se calhar era onde te sentias até mais à vontade. Sim, de todo, sim. É? Era dizer, sem dúvida. Com todo o conservatório de dança antes e não sei o quê. E cantar, como é que isso tinha aparecido na tua vida? Também assim um bocado naturalmente? Nossa, pronto, eu sempre assisti a ensaios do meu pai. O meu pai sempre me obrigou, estou a brincar. Sempre fui um bocadinho cobaia lá em casa de fazer as maquetes para o teatro e músicas. Anda cá, canta lá isto. Cá. Era sempre assim, anda cá, canta lá isto. Mas pronto, também nunca levei a sério, eu gostava. Claro. E assistia aos ensaios do meu pai, aos concertos. Pronto, era participante ativa. Mas era um bocadinho como respirar, não é? Estar numa casa, casa onde havia música, pronto, canta-se e faz parte, não é? Sim, faz parte, não era um ambiente estranho. E então, ficas nessa audição? Fiquei. Nessa altura tens, então, 15 anos. Ficas e fazes a Menina do Mar. A Menina do Mar. É a tua estreia profissional. Foi a minha estreia profissional. Eu tinha feito, assim, com palcos profissionais. No conservatório eu tinha sido convidada para integrar a Companhia Nacional Bailado no espetáculo Natal do Quebra-Nozes, portanto, mas só dança, não é? E no São Carlos, uma ópera, a Raposinha Matreira, que era uma ópera checa, foram buscar alunos do conservatório e escolheram para fazer a Raposinha Matreira pequenina, portanto, que não era a cantora, não é? Portanto, a Raposinha crescia e era a cantora de ópera, e eu fazia a pequenina. Foi assim o primeiro palco muito profissional, não é? Que tive a oportunidade de ter contacto. Pronto, e depois aqui o Politeama é a minha segunda casa, porque a partir daí o Filipe começou-me a chamar a seguir Música no Coração e Espetáculo da Noite, que foi também foi marcante, porque é um clássico, não é? Dos musicais. Tivemos um ano em cena, praticamente. Depois, seguidamente, de seguida fiz o Violino no Telhado. Não foi logo um ano a seguir. Estás a acabar António Arroio. Sim, entretanto. No meio disso, não é? Exatamente. E, portanto, estás a acabar António Arroio e estás a entrar para a faculdade para design. Sim, na altura. Nessa altura já estás a fazer Música no Coração. Exatamente. E tudo isso sobrepõe, não é? Sobrepõe. Não é fácil, e nós vemos pelas atuais crianças que estão aqui connosco, e eu olho para estas crianças atualmente e vejo que são incríveis, a forma como artisticamente já são, e são incríveis alunos. Eu também era boa aluna, mas não sei, eu acho que foi com esforço. Era uma pessoa trabalhadora, e eu vejo estes miúdos que vêm de Viana do Castelo e são ótimos alunos, e fico... É incrível. Eu acho que é porque gostamos, não é? Claro, isso quando ajuda se muito. gosta, ajuda. Agora, ajuda-me aqui a perceber qual é que é o momento, porque estás a acabar António Arroio, ainda optas por ir para a faculdade, com mais ou menos pressão dos pais, não sei, mas se calhar com alguma, mas já te estreaste aqui, já estás a fazer a segunda peça. Qual é que é o momento na tua cabeça em que de repente fica claro que o que eu vou ser na minha vida afinal é atriz? Eu acho vou trabalhar no espetáculo. No momento de que eu fui para a faculdade, eu falei sobre isso em casa, que gostava de estudar teatro. E os meus pais na altura fizeram um checkmate. Porquê? Disseram: Sara, se queres estudar teatro, vais para fora. E eu aí vacilei, porque eu sempre fui agarrada muito à minha família, e era cautelosa e um tanto ou quanto medrosa. Pronto, optei, não sei se mal ou bem, não faço ideia, mas foi a opção, optei por não ir e ficar.
E nessa, se ficasses, tinhas que ir para a faculdade. Sim. Fazer o outro curso. Sim. Só que ao mesmo tempo também estavas a trabalhar Sim. aqui. Ou seja, como estava a trabalhar aqui, acabava por viver a minha paixão. Certo. Sem não pensar não no que estavas a vem sentir aí. que estavas a abandonar isso. Não senti nada. Justamente, claro. E pronto. E depois as coisas foram sucedendo. Foram sucedendo. Eu acho que nós aprendemos muito também. Claro que a aprendizagem escolar é muito importante, mas realmente aprendemos muito com os colegas mais velhos, até com os mais novos. Claro. E isso fez-me crescer, maturidade como atriz e como pessoa. E seguidamente ao Violino no Telhado eu tive 7 anos na peça infantil, na companhia da peça infantil, e foram muitos musicais para a infância e juventude, não é? Aqui do teatro, claro. Que já tem alguns anos, e de seguida é que eu fiz uma paragem, portanto fiz até ao Aladino, Príncipezinho, Pequena Sereia, Tarzan, Peter Pan, pronto, foram alguns. Foram imensos, exatamente. Sim. Portanto, nunca chegaste, portanto, a fazer nenhuma formação formal em teatro, tirando esse curso que fizeste na Royal Academy, disseste? Sim, mas foi um curso de verão. Curso de verão, sim. Nunca chegaste a fazer uma escola? A seguir à minha licenciatura, fui para o mestrado na Escola de Teatro e Cinema. Ok. E fiz teatro-música, portanto o mestrado, com a tese, fiz projeto sobre um espetáculo daqui, e foi o meu contacto mais próximo com formação de teatro. Pronto, conheci alguns professores que são atores, e foi, claro que foi enriquecedor. Eu acho que é sempre, uma formação é sempre enriquecedora. Claro que sim. Conseguimos tirar sempre coisas boas. Claro. Então foste ficando aqui, fizeste estes espetáculos de infantil-juvenis todos, de seguida, mas depois também começaste a fazer espetáculos da noite, também ias fazer alguns espetáculos da noite. Aqui eu, ao mesmo tempo da Pequena Sereia, na altura também fiz As Árvores Morrem de Pé numa substituição e acabei por ficar até ao fim. Portanto, aí estava a fazer dois espetáculos. Ao mesmo tempo, exatamente, como muita gente faz, ainda hoje aqui, neste momento, exatamente. Que é muito duro, mas que é incrível. Então, tu, se eu estou a fazer bem as contas, não tiveste propriamente experiência profissional fora do Politeama depois de te estreares aqui? Não. Nunca tiveste oportunidade para isso? Porque tinhas sempre trabalho aqui? Não, tive muitos anos aqui, saí ali a seguir ao Aladino, portanto já não me recordo bem o ano, fiz uma pausa. Digamos pausa, porque depois entretanto fui mãe, e claro que somos obrigados a fazer uma pausa, e regressei na revista é sempre revista, nunca tinha feito revista, foi muito desafiante e fiquei aqui com uma saudadezinha. Espero que... Foi a única revista até agora que fizeste? Sim, essa? Okay. Espero conseguir ter a oportunidade de voltar à revista. Fiquei aqui com algumas coisinhas que quero explorar. E depois o Laura e agora Fátima. Muito bem. E portanto, ao fim de tantos anos, quantos anos? 19, não é? Quer dizer, 19 desde a Música no Coração. 20 ou 21 desde a Menina do Mar. Sim. Justamente 20 anos ou 21 anos quase seguidos a trabalhar aqui no Politeama. Portanto, eu presumo que não fizeste audição para o Fátima. Foste convidada pelo Filipe. Já estava no elenco do Laura. E portanto, transitaste, digamos assim, naturalmente. Portanto, o Filipe tinha um papel para ti, digamos assim, e falou contigo, e assim chegaste ao Fátima. Exatamente. E aqui neste momento vamos fazer uma pausa, e acho que é a primeira pausa que nós vamos fazer nestas nossas conversas, em que a pausa é porque o Bispo tem que ir para a cena. Normalmente é sempre porque o entrevistado vai para a cena. Não, desta vez é o Bispo que tem de ir para a cena. Voltamos já com Sara Cabeleira. Então chegas ao Fátima, já sabemos a personagem que fazes. O que é que tu achas que foi para ti o maior, fizeste tantos papéis aqui, o maior desafio deste papel para ti, comparado com os outros que tens feito ao longo destes 20 anos? Eu acho que isto é uma peça que nos leva é uma peça que nos leva a sítios que se calhar nenhuma personagem me levou. Se calhar de trabalhar mais a parte emocional, portanto é uma mulher já se calhar a mulher mais velha que eu já fiz, mais madura, com filhos. Eu agora também já consigo compreender o que é esse papel maternal. Também és mãe, exatamente. Já sou mãe, e acho que por aí é um papel diferente do que aquilo que eu já fiz, e se calhar essa parte emocional que eu também ainda nunca tinha
ido. Trabalhado tanto, sim. Claro. Pois, e é curioso, porque a tua personagem tem, de facto, até várias referências, mesmo no teu texto, é essa questão da maternidade. Falas muito, é curioso, falas muitas vezes disso. O nome que gostavas de ter dado aos teus filhos, depois não deste, a forma como o teu marido está a tratar as crianças, que é uma coisa que também te e até a nossa mexe relação contigo. Exatamente, e até a vossa relação. É engraçado. E se apanhar, tu tens um filho com que idade? 4. Com 4, exatamente, depois, lá está. Portanto, és uma mãe relativamente recente. Sim. E este espetáculo apanha-te nesse momento. Isso também ajuda, não é? Achas que é importante? Eu acho que sim, eu acho que nós conseguimos sentir melhor o que é fazer um papel de mãe, claro, sendo na vida real mãe, não é? Claro, tendo passado também por todas essas emoções, claro, porque é de facto muito diferente. Eu também sou um pai relativamente recente e é verdade que às vezes há coisas que nós ouvimos falar, não é? E tentamos imaginar e depois só vivendo é que nós percebemos. Sim, eu acho que desde que fui mãe há aqui um botão qualquer que nós temos que já partilhámos isto, que se liga muito mais facilmente, claro, do que antes de ser mãe. Do que antes de sermos pais, exatamente. Olha, fantástico. Como é que vês o teu futuro? Nem que seja, não precisa ser muito a longo prazo, mas a médio prazo. Vês-te a continuar aqui no Teatro Politeama a trabalhar? Já lá vão 20 anos, sentes-te em casa? Sim, isso é claro, muito claro. É como se fosse a minha segunda casa. Por um lado, é bom, sentimos esse conforto e acaba de ser uma estabilidade. Claro, e essa pertença, não é? Sim, e essa pertença. Acho que é um bocadinho, não é? Sentimos essa pertença. Mas claro que, se calhar, consigo dizer de forma clara que ambiciono experimentar trabalhar noutra companhia. E claro, eu acho que para qualquer ator gostamos de ter desafios diferentes das personagens que já fizemos, claro, portanto o oposto, se possível, nos pormos à prova. Claro. Eu acho que só assim aprendemos. Sem dúvida. E a propósito disso, eu acabo sempre todas as entrevistas deste podcast com a mesma pergunta, com o mesmo desafio, que é o seguinte, muito simples, mas que tem a ver com o que acabaste de dizer. Se vivêssemos num universo paralelo, sem qualquer limitação de idade ou género, portanto, na liberdade total, sem qualquer limitação, na loucura, se pudesse interpretar outro papel deste musical, qual seria? Não sei. Outro papel. Nós precisamos de paz. Pois pode ser um homem. Claro, sem qualquer limitação. Nem de idade, nem de género. Eu já sei. Eu gostava muito de fazer o Basófia ou o Paneirinho. Porque é um alívio cómico desta peça. É para cima. E eu, às vezes, vou ver um bocadinho as cenas dos meus colegas e é bom porque põe-nos para cima. Sim, num espetáculo tem tantas cenas que são muito fortes emocionalmente, sim, não é? Seria, de certeza. Sim, compreendo muito bem. Obrigado, Sara, por teres vindo ao confessionário. Obrigada por isto. Eu acho que é uma ideia extraordinária. Obrigado. E acho que vai conseguir também levar o nosso espetáculo a mais ouvidos. Eu espero que sim, e não só o espetáculo, como também... E mais ouvintes também. Claro, mas não só o espetáculo, como também, e é esse muito o meu objetivo, os atores que estão no espetáculo, porque às vezes as pessoas veem o espetáculo, gostam do espetáculo, até conhecem um ou outro ator, mas nós somos aqui praticamente 40, todos com histórias muito, muito, muito diferentes. Uns que já cá estão há 20 anos, como é o teu caso, outros que se estrearam neste espetáculo, todos com percursos diferentes. E acho que é muito bonito as pessoas poderem dar uma espreitadela muito pequenina, que é o que é possível, ao universo de cada uma destas pessoas. Obrigada por teres vindo. E assim termina mais um episódio do Confessionário do Sr. Bispo, um podcast informal e artesanal com a melhor banda sonora possível. Os bastidores fervilhantes de Fátima Opera Rock, às vezes mais barulhentos, às vezes mais silenciosos, muitas vezes caóticos, mas sempre cheios de amor pelo teatro. O meu nome é Mário Redondo e espero-vos brevemente num novo episódio do Confessionário do Sr. Bispo.